primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam reunidos os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando fechadas as portas, e pondo-se no meio deles, disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também tua mão e mete-a em meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: tu creste, ó Tomé, porque me viste. Venturados que não viram e todavia creram. Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 12, eu terei que fazer uma viagem para ir nos votos das irmãs, lá em Anápolis, no Instituto Nossa Senhora do Rosário, de nossas irmãs. Então, dia 12, a missa será mais cedo. Eu direi o horário exato depois. Estamos tentando comprar uma passagem, mas será mais cedo que 10 horas. Como dia 12 está longe ainda, haverá tempo de avisar, de se organizar, avisar também os outros que não estão presentes. Então, dia 12, pequena modificação no horário para assistir os votos das irmãs e uma comunidade que, como vocês estão vendo, crescendo e prestando grande auxílio às almas no Brasil, com a escolas católicas. Como fazer para ter uma continuidade na civilização católica, que é atacada de toda parte. Um grande meio, o primeiro meio é a família, o segundo é a escola. E terceiro, são os seminários, né? Os seminários, os mosteiros, as comunidades religiosas. O Santo Evangelho de hoje nos traz tantos ensinamentos e tão variados e tão importantes que é difícil escolher um deles, pela pena que causa deixar os outros de lado. Um simples olhar sobre o texto nos indica alguns destes temas ricos de doutrina que alegram a alma, pois a alegria da alma é a verdade. E a verdade é Nosso Senhor, que é a verdade encarnada, que será nossa felicidade no céu, quando contemplaremos juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Era tardinha quando Jesus apareceu aos 12, ou melhor, aos 10, porque aí já não estava nem Judas o traidor, nem Tomé. Esta simples indicação da hora da aparição é rica em ensinamentos, que tudo na Escritura é extremamente rico em ensinamentos. São João Crisóstomo dizia que ele podia fazer um sermão inteiro com um pequeno detalhe da Sagrada Escritura, um nada, um ponto, uma vírgula, um pouquinho exagerado, uma vírgula, mas digamos, uma palavrinha, né? Uma palavrinha, por menor que seja. E aqui essa simples indicação, à tarde, final do dia, Nosso Senhor aparece. Por quê? Porque essa hora é para quem está triste, a hora mais triste, em geral. Se a pessoa está triste, o dia está terminando e a tristeza não foi retirada por nenhum acontecimento,
que a tristeza se acentua de costume. Então, nessa hora em que eles estavam tristes, mais tristes por causa da hora que Nosso Senhor vai aparecer. Isso lembra também o final do mundo, onde Nosso Senhor aparecerá para a alegria daqueles que lhe foram fiéis. Nosso Senhor será a grande consolação dos católicos que o virem chegar no fim do mundo com a sua glória. Será para eles uma imensa alegria ver Nosso Senhor chegar com seus anjos e seus santos, como Ele subiu aos céus no dia da ascensão, disseram os anjos, e voltará da mesma forma, e voltará trazendo o cetro da cruz e cercado dos anjos. E Santa Teresinha, lendo essa passagem, dizia, eu aí estarei. Tanta convicção que ela tinha da sua união com o Nosso Senhor, ela dizia, eu aí estarei. Então nós veremos Nosso Senhor, veremos Santa Teresinha, veremos todos os santos virem, e será uma alegria para aqueles que amam Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor vem à tarde para os apóstolos e à tarde para a história do mundo. No decurso do mundo, quando chegar o fim, Ele virá também. E o Evangelho prossegue descrevendo estes fatos, dos quais, como dissemos, um só dele bastaria para um longo sermão. Tudo nele, na Escritura, reflete a infinita verdade de Deus. E a verdade é rica de si mesma, pois a verdade é a realidade. E Deus é a única e eterna verdade, que torna verdadeiras todas as coisas. Pois é ela, Deus, Ele é a causa de tudo que existe. Ele que sustenta na existência todas as coisas, nos dando o ser e o movimento. Se prosseguirmos nosso Evangelho, veremos que os discípulos estavam congregados com as portas fechadas e por medo dos judeus. Quantos mistérios, quantas verdades nestas simples indicações. Portas fechadas. Indica que Nosso Senhor entrou com o seu corpo glorioso, porque o corpo glorioso ele é sutil, ele não é detido por nada de material. Mas também indica aqui que portas fechadas significa também que se nossos sentidos estiverem fechados, ou seja, recolhidos, e este recolhimento se acompanhar da atenção a Deus, Nosso Senhor também atravessará essas portas fechadas e se apresentará dentro de nossa alma. Portas fechadas, eis o lema, o ideal dos contemplativos, esse ideal de toda alma que se recolhe e vence esse mundo enganador. Por que o mundo moderno tem algo assim de... O mundo sempre foi ruim, os inimigos da igreja são o demônio, o mundo e a carne. Mas o mundo moderno tem uma tal variedade de chamativos, de ocasiões, de distrações, que é difícil para uma alma, numa grande cidade, se recolher. Muito difícil. Ainda mais com a missa nova, se ele sai do mundo, ele entra numa igreja, é também muito difícil recolher. Então a gente vê que no mundo moderno, para uma pessoa ter essas portas fechadas, que representam nossos sentidos, e na qual Nosso Senhor, as portas fechadas desse cenáculo, o Nosso Senhor entrou, é difícil hoje em dia reproduzir a mesma situação. Por quê? Porque é difícil recolher, sempre foi difícil. Nossa imaginação, a louca da casa, nossos sentidos sempre em alerta, sempre interessados em ver alguma coisa. Basta ter um acidente, todo mundo corre para ver. Basta ter um barulho, todo mundo fica interessado em saber o que aconteceu. Então a gente é muito ligado ao exterior. E essa ligação exterior é exagerada. Ela impede o que há de maior. O que há de maior? O que há de maior quando estão as portas fechadas. Nossa Senhora certamente estava em oração quando o arcanjo Gabriel apareceu. Ela estava também recolhida. Esse recolher é uma coisa que não é tão simples. Não é fácil recolher. Não é fácil esquecer. Santa Teresinha, às vezes, evitava dizer alguma coisa importante a uma irmã antes do ofício. Porque dizia ela, se disser logo antes do ofício, ela vai ter distrações durante o ofício. Olha, distrações durante o ofício significa que não vai rezar direito. Então, tanto os sentidos externos, o ouvido, porque a gente procurou um lugar, aceitamos esse lugar aqui, que um generoso benfeitor nos deu, com grande generosidade, que Deus o recompense no céu por essa grandíssima generosidade.
Então nós viemos da França para vir aqui, porque que nos... Bom, já conhecia um pouquinho, porque esse benfeitor não é muito distante pelo parentesco da minha pessoa. Bom, então viemos aqui e ficamos aqui por quê? Porque é um lugar silencioso. E o contemplativo procura um lugar silencioso. Por quê? Portas fechadas. A gente está no meio de um vozerio, a gente... Então, a pessoa que vem para a roça e traz para dentro da casa uma televisão é realmente uma incongruência. Por quê? Porque ele foge do barulho e traz o barulho. E esse barulho lhe impedirá a ter esse recolhimento. Então, procuremos imitar esses apóstolos que estavam com portas fechadas. Bom, é um sentido que não é o sentido primeiro do Evangelho, mas que a gente deve tirar também uma lição dele para a nossa vida interior. E São João nos diz que para vencer esse mundo enganador, esse mundo que nos solicita por todos os sentidos e que deixa na memória às vezes coisas ruins, que vão atrapalhar a oração depois, então Nosso Senhor diz que a gente vence esse mundo, ele diz na epístola de hoje, eis o que vence o mundo, a nossa fé. Vencer o mundo é lhe fechar as portas, é levar-se deste mundo a Deus. Como? Recolhendo-nos no nosso interior pela fé. Pela fé. É a fé que vai iluminar esse interior. Eu vou fechar as portas, vai ter uma escuridão. Quando a gente fecha as portas, janelas, fica tudo escuro. Mas nessa escuridão, na noite, como diz a Escritura, o Salmo, da noite brilhará, sairá a luz. Que luz? A luz da fé. A luz da fé que é interior. A vida interior, como dizia com certo humor, um espiritual dizia, a vida interior é interior. A vida interior é interior. Se ela é interior, eu tenho que fechar as portas. Eu tenho que fechar também a atividade da minha imaginação. Tenho que ir bem, bem no fundo. Quando Nosso Senhor encontra Zaqueu em cima da árvore, ele diz, desce, Zaqueu, que eu vou almoçar na sua casa hoje. Vou comer na sua casa. E a bem-aventurada Elisabeta Trindade diz, desce para onde? Para o fundo da sua alma, para o interior. E lá Nosso Senhor virá cear contigo. Desce. Para onde? Para o interior. A vida interior significa portas fechadas, sentidos externos desligados. Desligar a televisão. Desligar essa televisão que está em nós, né? A gente quer saber de tudo, quer saber de tudo. Tem gente que liga a televisão, não é para ver o jornal. Mas para que saber tudo isso? Importante saber Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Nosso Senhor não é amado? Se perguntava São Luís Grignion de Montfort. Porque ele não é conhecido. E por que ele não é conhecido? Porque quase ninguém, dizia ele, se aplica a essa ciência que, no entanto, é a mais necessária, a mais útil, a mais bela, a mais indispensável, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Mas para conhecer Jesus Cristo eu tenho que fazer o quê? Portas fechadas. Eu tenho que me recolher, eu tenho que me separar, eu tenho que me isolar, eu tenho que procurar a vida interior. Senão não vou conhecer Nosso Senhor. Silenciar também a imaginação, a memória, discipliná-los, orientá-los para Deus. Quando a alma está assim recolhida, Nosso Senhor vem. Vem e nos brinda com a sua presença. Mas os apóstolos não estavam de portas fechadas por causa da oração. Estavam também com medo dos judeus, sobretudo medo dos judeus nesse momento. Isso mostra que a caridade dos apóstolos não era perfeita, que a caridade expulsa o temor. A caridade perfeita, ela não podia ser perfeita nos apóstolos. Por quê? Porque sua fé era ainda imperfeita. Como veremos, sobretudo, com São Tomé. Mas não foi só São Tomé que duvidou, todos os apóstolos estavam abalados na sua fé. E sem a fé, a caridade não pode ser perfeita. Sem a fé perfeita, a caridade não pode ser perfeita. As virtudes teologais são 3 irmãs que andam sempre juntas. Uma cresce, as virtudes crescem como os dedos da mão. O dedo, né, o maior de todos aqui, ele é o maior de todos, sempre. Mesmo quando a criança é pequena. Mas ele só cresce se os outros crescerem. Ele não cresce sozinho. Então, quando um cresce, o outro cresce. E assim é com a fé e a caridade. A caridade não cresce se a fé não cresce. É necessário que elas cresçam. Depois há uma ordem entre elas.
né? A primeira que vem no ponto de vista do tempo, né? De uma certa antecedência por natureza, é a fé. A fé, por natureza, é anterior à caridade. Então, se eles estavam embalados na fé, não podiam ter a caridade perfeita. Se não tinham caridade perfeita, eles tinham medo da morte. Se eles tinham medo da morte, eles fecham as portas. Porque eles têm medo que os judeus fossem lá e fizessem com eles o que fizeram com Nosso Senhor. Mas depois eles não vão ter mais medo. Eles vão morrer todos mártires. Vão afrontar o martírio, afrontar as dificuldades. Por quê? Por amor de Nosso Senhor. Então eles perderão o medo. Mas por hora eles têm medo. E nós também. Nós temos medo e temos que pedir a Deus que nos dê uma caridade que expulse o medo, de tal maneira que a gente possa amar a Deus como nós devemos amá-lo. Então, é por isso que Nosso Senhor vem para consolá-los e fortificá-los na fé, pois sem ela todo o organismo espiritual se desvanece. Nosso Senhor então vem e se põe no meio deles. Nosso Senhor, por condescendência, se põe no meio deles, como um deles, como sempre Ele havia feito, para ganhá-los, para ganhar nossas almas. Ele que é Deus se põe no meio de nós, no meio dos apóstolos, simplesmente, porque Ele quer ganhar a nós. Pessoa que vem à nossa casa, né, que come conosco, que está conosco, a gente se afeiçoa ela mais facilmente, a gente escuta ela, a gente começa a ver que não é que é possível. O moço Dom Wilson veio aqui, almoçou conosco, jantou conosco, se reuniu no capítulo conosco. Só não fizemos um passeio porque, bom, não tem ocasião, mas, digamos, isso facilita. No almoço a gente pergunta alguma coisa, fica mais fácil abordá-lo. E assim Nosso Senhor, que é Deus, se fez abordável, se pôs no meio dos apóstolos, como Ele já tinha feito tantas vezes. E que faz Ele? Ele lhes diz, Pax Vobis. Que a paz esteja convosco. Era justamente dessa paz que os apóstolos mais necessitavam. Pax Vobis, porque a paz havia sido profundamente perturbada no coração dos discípulos. A morte de Nosso Senhor os havia perturbado. Mas não só isso. O fato de eles terem fugido, isso dava um remorso a eles. Estavam perturbados. Não agimos bem. Não agimos bem. Ai. É ruim quando a gente não age bem, né? Fica assim, aquele ar, um azedo na boca. Gente, meu Deus do céu, não agi bem. Não devia ter dito aquela palavra. Não devia ter feito aquele gesto. Ai. Agora não posso, já passou, agora já está feito. E São Pedro, que havia renegado Nosso Senhor 3 vezes, ele estava perturbado. Nosso Senhor havia olhado para ele na saída dali da casa de Caifás. Ele havia chorado, mas ele não tinha tido mais ocasião, Nosso Senhor não tinha dito nada para ele ainda. E ele estava perturbado. Perturbação. Tudo isso havia perturbado os apóstolos mais profundo de suas almas. Eles duvidavam também, não sabiam se Nosso Senhor, que estavam bem perturbados. É pois diante de almas torturadas pela dúvida, pelo remorso, que Nosso Senhor aparece e Ele diz, Pax Vobis, a paz esteja convosco. Que consolo, que alegria. A paz é a tranquilidade da ordem. Nosso Senhor vem refazer a ordem perturbada pela perda ou abalo profundo da fé no coração dos apóstolos. Ele vem reordenar o que estava desordenado. Ele vem lhes mostrar que toda a afeição que ele tinha, ele continua a ter. E que ele não vai rechaçá-los pelo fato de eles terem o abandonado na Quinta-feira Santa. Que ele está ali com eles. Ele vai comer com eles também. Isso vai ser uma grande consolação. A grande consolação de Páscoa será essa. Ver Nosso Senhor não só ressuscitado, mas lhe oferecendo a amizade que ele sempre ofereceu. E mais do que isso, como veremos. Nosso Senhor vem curar o que estava enfermo na alma dos apóstolos. Nosso Senhor que havia dito, não são os que têm boa saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. E por isso ele vem, e vem como médico. E como médico ele diz, a paz esteja convosco. E não só ele diz, mas ele estabelece. Que a diferença entre nós e Deus é que nós falamos as coisas. Falamos porque a gente entendeu uma coisa, então porque a gente deseja uma coisa,
Mas quando Deus fala é diferente. Deus, a voz de Deus, cria o que Ele está fazendo. Deus disse, e a luz, Deus disse, fiat lux, e a luz foi feita. A palavra de Deus é criadora. Quando Deus diz pax vobis, Ele cria a paz no coração dos apóstolos. Quando tem uma pessoa que está triste, diz assim, não, que Deus te console, então, fique em paz. É gentil, a pessoa agradece. Mas nem sempre funciona. Por quê? Porque nós não temos o poder de modificar o que está naquela alma. Mas nosso Senhor tem. Quando Ele aparece e diz pax vobis, Ele dá a paz. Porque Ele é Deus. A paz então se restabeleceu naqueles corações. E Nosso Senhor lhes mostra o seu lado aberto e as chagas das suas mãos. Nosso Senhor quer primeiro conquistar os apóstolos quanto à verdade. Nosso Senhor não consola com histórias gentis, mas sem fundamento. Nosso Senhor não vem fazer discursos sem consistência. Nosso Senhor não é um político no sentido moderno. Ou então, bom, não é tão moderno assim, mas digamos. Ele vem lhes dizer, sou eu mesmo. Vede a chaga do lado e das mãos. Como ele dirá a Tomé, não sede incrédulos, mas fiéis. E por que fiéis? Porque as provas estão aqui. Nosso Senhor nos fez animais racionais. Ele quer que marchemos pela razão. Eu não creria, dizia Santo Agostinho, se eu não tivesse razões para crer. Razões para crer, elas estão aí, diante dos apóstolos. E Nosso Senhor lhes mostra. Havia outras, Nosso Senhor não precisava ter feito isto, porque toda a Escritura havia já descrito o que Nosso Senhor, o que aconteceu com Ele. Havia uma falta da parte dos apóstolos, porque, como há da parte dos judeus também, que Nosso Senhor realizou todas as profecias. Mas na perturbação, e a natureza humana é assim, nem sempre ela consegue ter assim, digamos, a capacidade de coordenar o que ela sabe com o que está acontecendo, né? Que faz que muitas vezes a gente sabe uma coisa, mas na hora de agir, aquilo nos perturba e a gente acaba não agindo exatamente com tudo que, né, coordenando a nossa cabeça, que a gente sabia, com o que a gente está vendo. Então, Nosso Senhor vai dar razões suplementares. Eis aqui, mostrando a mão e o lado, as chagas da paixão. Ele diz, então eles vão se alegrar. E os apóstolos se alegraram vendo o Senhor de São João. E a alegria vem da verdade. Verdade sobre Deus. A alegria de ver Deus, nosso Senhor. Bom, muito importante entender isso. Que a alegria da alma é a verdade. Por isso a eternidade, que será uma vida bem-aventurada, é chamada visão. Visão vem de ver. E ver com o quê? Com a inteligência. Veremos com os olhos também, mas sobretudo com a inteligência, que é iluminada de tal maneira que ela vê a Trindade. Então, eles se alegraram porque viram o Senhor. Porque viram. Porque Nosso Senhor é a verdade. Cada vez que a gente adere à verdade, há uma alegria para a alma. Mesmo uma coisa simples. É alguém que descobre uma coisa, né, estava escondida, ele encontra, ou entende resolve um problema de matemática, ou então vê uma solução para alguma coisa. Ver causa alegria. E quando é uma coisa, quanto mais alta ela é, mais nobre ela é, mais nobre é a alegria que segue. Por isso que ver a Deus será a alegria suprema. E ver Nosso Senhor na sua humanidade é um começo da beatitude. E assim estavam os apóstolos, numa grande beatitude, vendo Nosso Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não viam a sua divindade, mas viam a sua humanidade. Isso já é um começo de beatitude. É esta verdade que eles terão que levar a toda a criatura, pois Nosso Senhor acrescenta, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois de instruir os apóstolos durante 3 anos de vida pública, depois de deixá-lo passar pelas provações da paixão e fazê-los ver a sua fragilidade e a necessidade que eles tinham da graça de Deus,
depois de fazê-los tocar com o dedo a sua miséria, depois de aparecer no meio deles, fortificá-los na fé, Nosso Senhor os envia dizendo, assim como o Pai me enviou. O Pai enviou Nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, que pregou, foi condenado, né, sob Pôncio Pilatos, morto e crucificado. Essa foi a missão do Filho. Ele diz, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Vocês irão fazer a mesma coisa. Eles irão por toda parte, ensinar a doutrina da fé e sofrer o martírio, por amor de Deus e dos homens. Depois disto, ele soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Todo aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nosso Senhor indica que é pelo Espírito Santo que os pecados são perdoados. Os sacerdotes são instrumentos. Recebei o Espírito Santo, pois é Ele que, se servindo de vós, retira os pecados. Porque te perdoar os pecados pertence a Deus e só a Ele. Mas São Tomé não estava no meio deles. E ao ouvir o que lhe disseram os outros apóstolos, ele se negou a crer. Para não prolongar muito o sermão, vamos abreviá-lo, ainda mais que tem um catecismo depois da missa. Então São Tomé vai duvidar e vai dizer, se eu não botar o dedo na chaga, e Nosso Senhor vai então aparecer novamente, 8 dias depois, no dia de hoje, que se passou isto, no domingo seguinte ao domingo da Páscoa, e vai dizer, Tomé, bota então seu dedo aqui, bota sua mão no meu lado. E São Tomé vai cair de joelho e vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Ele vai fazer uma profissão de fé, meu Senhor, e ele vai explicitamente dizer algo que todos criam, que São Pedro já tinha dito, mas aqui ele usa o termo assim, direto, né? Meu Deus. E é o que nós devemos dizer quando o padre eleva a hóstia, meu Senhor e meu Deus, há uma indulgência anexa, né, a essa invocação, quando o padre levanta a hóstia. E, então, façamos como São Tomé, e São João termina o Evangelho dizendo, todas as coisas foram escritas para que vós creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais a vida eterna. Então sejamos bem, peçamos a Deus ficar firmes na fé, vivemos tempos difíceis sob todos os pontos de vista, né, da prudência, da castidade, de tudo, todas as virtudes, a gente tem que pedir a Deus uma grande proteção, mesmo dentro da tradição nesse momento, né, situação que ninguém podia esperar, podia imaginar que acontecesse, né, uns que tinham acompanhado de mais perto os acontecimentos, já previam que talvez algo de grave pudesse vir a acontecer. Bom, então, seja como for, a solução sempre é a mesma, a solução é Nosso Senhor. Nosso Senhor é a solução, porque Nosso Senhor é tudo para nós. Então, se tudo isso foi escrito, tudo isso aconteceu, tem estudo o catecismo, você recebe os sacramentos, para que é? Para que a gente creia em Nosso Senhor Jesus Cristo e, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Que, por intercessão da Virgem Maria, isso seja dado, assim seja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.